Olá, pessoa humana, me chamo José Carlos Carturan Filho, sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos e estou passando aqui para chamar a sua atenção para o vídeo que você assistirá daqui a instantes falando sobre neuroliderança. Não conhece ainda? Vale a pena assistir ao vídeo e esse vídeo faz parte da nossa trilha deste tema neuroliderança disponível nas plataformas streaming da Eleven, Eleven Flix e Eleven Academy. Veja informações mais amplas sobre essas duas plataformas na descrição do vídeo. Aproveite! Um abraço e até mais! Bem, como todos sabemos, o tema liderança é vastíssimo. Nós já temos aqui à sua disposição, espero que você tenha acesso a essa trilha, a trilha de liderança, dos tipos de liderança, que fala dos tipos de liderança, fala dos modelos de exercer o poder ou a autoridade, fala também de como nós podemos transitar entre os vários tipos de liderança. Mas o tempo inteiro surgem conceitos que podem e tentam trazer uma nova luz ao tema. E esses conceitos demoram um tempo, não apenas para serem elaborados, mas principalmente para serem consolidados, aplicados na prática e consolidados. Vale dizer ainda que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, há uma tentativa muito maior por parte de estudiosos de liderança em entender como a parte comportamental interfere nesse quesito. Fica cada vez mais evidente que muitas vezes o líder ele tem o conhecimento técnico, ele tem o conhecimento da área em que atua, tem conhecimentos que o credenciam para se tornar alguém mais experiente ou alguém mais passível de ser considerado como uma referência dentro daquele departamento, mas ainda assim, quando ele é inserido dentro de um processo de liderança, gerindo uma equipe, liderando um time ou um projeto, nem sempre essas capacidades técnicas ou hard skills acabam servindo necessariamente como uma base para que essa pessoa consiga exercer um bom processo de liderança. Vale dizer também que nesses últimos anos, além dessa busca incessante por parte de novos recursos para que os líderes possam exercer melhor essa liderança no seu dia a dia, há uma busca também para entender comportamentalmente quais os atributos, requisitos, características, competências, aptidões, virtudes, como queiramos chamar, que o líder precisa ter para exercitar isso. É muito comum nós vermos em empresas líderes que teriam tudo para exercer bem a liderança e acabam se perdendo por meio de comportamentos. E o que acontece também é que mesmo quando os líderes se mantêm na liderança, eles acabam gerando um impacto negativo na equipe também por meio de comportamentos que tem no dia a dia. Então, cada vez mais buscam-se saídas alternativas, possibilidades para que o líder consiga se aprimorar, se fortalecer para exercer a liderança, principalmente num mundo tão dinâmico como o que nós vivemos hoje. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas é possível que na sua empresa existam 4 gerações diferentes trabalhando. Os baby boomers, os gerações X, gerações Y, e ali nós podemos até dividi-los em 2 vertentes, e os novos, não é? Os recém-chegados ao mercado de trabalho, chamados de geração Z. Ainda mais dentro desse contexto dinâmico e plural, dentro das organizações, o líder precisa ter atributos que façam com que ele consiga exercitar toda essa miríade de diferenças entre as pessoas por meio de comportamentos que sejam assertivos e passíveis de serem atendidos e executados no dia a dia. Então, em meados de 2008, um pesquisador, um estudioso, alguém que gosta também como nós do tema liderança, chamado David Rock, começou a fazer o quê? Começou a implantar um novo conceito. Ele é diretor do Neuroleadership Institute e ele criou um conceito de neuroliderança, ou sistematizou um conceito de neuroliderança. Esse conceito de neuroliderança, ele consiste efetivamente em entender comportamentalmente como as pessoas funcionam. De modo mais objetivo, David Rock percebeu aquilo que outros líderes e estudiosos talvez já tivessem percebido, mas nunca tivessem sistematizado da forma como ele fez. Ele percebeu que há 2 forças que movem o ser humano: ameaça e recompensa. Se você quiser trazer um outro conceito um pouco mais freudiano, busca do prazer
ou fuga da dor. Então, a fuga da dor seria compatível à ameaça e a busca do prazer compatível à recompensa. E ele começou a perceber que essas duas forças que movem o ser humano eram aplicadas no dia a dia, sem que o líder muitas vezes percebesse, e geravam um impacto muito forte, muito intenso em como aquelas pessoas reagiam aos atributos que o líder apresentava, as diretrizes que o líder trazia para a equipe. E ele percebeu o seguinte: quanto mais as pessoas eram expostas a esses quesitos emocionais, ou seja, ameaça e recompensa, mais elas reagiam positiva ou negativamente. De modo bem objetivo, para que nós consigamos iniciar esse nosso bate-bola, o conceito de neuroliderança diz basicamente que quanto mais as pessoas sentirem-se ameaçadas, talvez ou provavelmente de modo menos eficaz elas vão produzir, vão atuar no dia a dia. Quanto mais o líder pressiona o colaborador, menos esse colaborador tende a colaborar e a entregar bons resultados. No entanto, quando o líder recompensa esse colaborador, segundo David Rock, o colaborador tenderá a trabalhar melhor, mais motivado, mais engajado. No entanto, o ponto central da teoria ainda não é este. Porque talvez você tenha pensado, poxa vida, Carturan, mas e se nós recompensarmos o tempo inteiro esse colaborador, se nós recompensarmos o tempo inteiro a equipe, será que nós não poderíamos deixar a equipe mal acostumada? Será que nós não poderíamos deixar a equipe sentindo-se estrela demais? O conceito base é este, mas o conceito central dentro da teoria de David Rock diz que quanto mais as pessoas sentem-se pressionadas, elas funcionam de modo menos eficaz por uma explicação cognitiva, uma explicação neurofisiológica, daí o termo neuroliderança. E a explicação é simples também e muito direta. David Rock diz o seguinte: quando as pessoas se sentem ameaçadas em qualquer contexto, e é claro aqui nós estamos enfatizando o ambiente de trabalho, o cérebro dessas pessoas irá reagir de modo instintivo e emocional. Ou seja, as estruturas cerebrais que vão tomar conta do processo por se sentirem ameaçadas serão as instintivas, que estão ligadas às funções de luta e fuga que um ser humano tem em qualquer origem. Nós já chegamos ao mundo com isso de fábrica, as reações instintivas e também a parte emocional do cérebro, que nós vamos explicar um pouco mais adiante aqui na nossa caminhada. Portanto, quando essas pessoas estão com o lado instintivo e o lado emocional mais evidentes, mais estimulados, elas pouco conseguirão atingir ou estimular o neocórtex, a parte que traz a racionalidade ao ser humano, ou a parte de um raciocínio mais elaborado, um raciocínio mais criativo, um raciocínio que vai buscar soluções dentro do contexto. Enfim, se nós formos pegar ao pé da letra, David Rock diz o seguinte: quanto mais nós ameaçamos as pessoas, menos elas tendem a melhorar, porque elas não vão ativar centros cognitivos mais nobres, que farão com que elas tragam soluções alternativas, façam algo melhor, aprendam algo mais rapidamente. Elas estarão o tempo inteiro emocionalmente abaladas e instintivamente pensando em se proteger. Com base nisso, David Rock acabou trazendo uma série de atributos e uma série de informações muito preciosas que cá entre nós, na minha percepção, se você me permite, fazem muita diferença e podem sim estar ligadas a um baixo ou a um alto desempenho. Quanto mais as pessoas sentem-se pressionadas, a tendência é que elas reajam de modo mais instintivo, de modo menos analítico, de modo menos racional. E para explicar isso, o David Rock criou um modelo que nós chamamos de modelo SCARF. Esse modelo SCARF vai dizer quais desses atributos que serão estimulados ou serão deixados de lado dentro de um processo de liderança. Percebam que nós estamos falando agora já não mais num modelo de liderança, uma liderança autocrática, uma liderança democrática, uma liderança servidora, uma liderança mais liberal, uma liderança mais assertiva ou uma liderança mais impositiva. Nós estamos falando em aspectos comportamentais da liderança e que vão fazer com que o líder possa, dentro do seu ambiente e dentro das suas atitudes, estimular a equipe ou gerar um clima desfavorável para que a equipe possa trabalhar, e isso vai impactar, obviamente, nos resultados.